Olá, meus amigos, meus irmãos. Satisfação estarmos juntos mais uma vez, com o objetivo de estudarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a luz da doutrina espírita, que vem clareando tanto as lições do Mestre Nazareno, fazendo-nos compreender melhor os seus ensinos, E principalmente nos mostrando que é possível sim seguir os seus passos, é possível sim imitarmos o Cristo, Para isso temos tantas lições, tantas obras que vêm ampliar o nosso ângulo de visão sobre o Evangelho de Jesus, Então sejam todos muito bem-vindos, aproveitem o estudo e que Jesus abençoe a todos, Falar do Evangelho, por mais que é uma luz que se acende, e por mais que essa luz ainda não seja nossa, aqueles que falam e daqueles que ouvem, muitas vezes, essa luz não nos pertence, Pertence ao Cristo, pertence à falange de espíritos que muitas vezes estão nos auxiliando, mas é uma luz, E nos ajuda no nosso caminhar. Então, por isso que é gostoso estudar o Evangelho, por isso que é gostoso falar de Evangelho, Para que a gente possa ter uma caminhada um pouco mais tranquila, um pouco mais serena, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, O Evangelho não nos exime dos problemas, muito pelo contrário, Ele nos faz enfrentá-los com a postura cristã devida, de forma a facilitar um pouco mais o nosso caminho. Bom, nós estamos aí estudando o Evangelho de Lucas, sobre a ótica, sobre as lições de Emmanuel, o benfeitor, aquele que coordenou todo o trabalho mediúnico do nosso querido Chico Xavier, Já vimos um tempo estudando essas lições e hoje vamos estar estudando uma lição cujo título é Em Meio de Lobos. Em Meio de Lobos. O versículo no qual essa lição faz referência é o versículo que está em Lucas 10, 3, Tem pessoas novas no grupo aí, então nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, as mensagens de Emmanuel, na sequência bíblica mesmo, e os comentários que Emmanuel faz sobre esses versículos, Então hoje nós estudamos a semana passada Lucas 9:62. O próximo texto é esse de hoje, Lucas 10, 3, Bom, antes de passarmos, meus irmãos, especificamente para a leitura do texto e a leitura do versículo também, e comentários sobre o versículo, eu já li o versículo, nós precisamos fazer algumas ponderações sobre esse versículo. Primeiramente, em que momento que esse versículo se encontra, Quando Jesus fala, ide, eis que vos envio como cordeiros em meio de lobos. Nas nossas últimas 3 reuniões, nós estudamos versículos e passagens bíblicas com os comentários de Emmanuel, em que Jesus, a deixar uma lição para toda a posteridade, deixou claro que seguir o Mestre, seguir os seus passos na condição de discípulo, requer alguns sacrifícios, requer algumas tomadas de decisões. Então, vemos estudando isso. Jesus fez questão de deixar isso bem claro para aqueles que estavam ao seu redor. Então, nas últimas 3 reuniões, estudamos aí passagem que Jesus vai falar com os discípulos, olha, para você me seguir, tem essa condição, Existem algumas condições para seguir o Mestre. Após esse contato de Jesus com os discípulos,
Jesus vai reunir 70 ou 72 discípulos, existe uma diferença aí em algumas traduções, e ao conversar com essa multidão, pequena multidão de discípulos, ele envia esses discípulos às cidades circunvizinhas para que eles pudessem ir divulgar a boa nova. Então, na reunião de hoje e nas 3 próximas reuniões, nós vamos estar estudando versículos que fazem parte desse contexto, em que Jesus está orientando esses 70 ou 72 discípulos para que eles fossem divulgar o Evangelho, e deu algumas orientações, né? Ao chegar lá, haja assim, haja assado, né? Como um professor que é, como um mestre que é, Jesus sempre explicava a forma de que deveria o seu Evangelho ser realmente divulgado. Então essa é a passagem. Vou ler a passagem de Lucas como um todo, como eu sempre gosto de fazer, que começa em 10:1 e vai até 10:12. Na verdade ela se estende, ela vai até 10:16. E aí em 10:17 os discípulos retornam desses lugares e vão passar para o mestre o que eles encontraram, quais foram as dificuldades e as facilidades que eles encontraram nesse processo de divulgação da mensagem de Jesus. Vou ler de 10:1 a 10:3, que é o versículo nosso de estudo. Em Lucas 10:1 diz assim: depois dessas coisas, ou seja, depois que Jesus havia exposto quais eram as condições do discipulado, Jesus continua ainda fazendo algumas observações. O Senhor designou outros 70 ou 72 e os enviou de 2 em 2. Aqui tem uma ponderação importante, né? De 2 em 2. Perante a sua face e toda a cidade e lugar onde ele estava prestes a ir. E dizia-lhes: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Fico me perguntando se ainda não são poucos, 2000 anos depois, né? Rogai, portanto, ao Senhor da colheita, para que envie trabalhadores para a sua colheita. Aí vem o versículo agora. Ide, eis que vos envio como cordeiros em meio de lobos. Então essa é a passagem bíblica que nós estamos estudando. Bom, primeira observação interessante quando eu fui estudar essa passagem. Nós encontramos essa mesma passagem de maneira análoga em Mateus e em Marcos. Para quem gosta de ir pesquisar aí, ó, em Mateus está do capítulo 10, do versículo 5 até o 16, e em Marcos está do capítulo 6, versículo 7 até o 11, ok? Vocês vão encontrar a mesma passagem lá. Porém, em Mateus e em Marcos, não fala dos 72. Tem um diálogo muito parecido com esse que eu acabei de ler, porém fala de 12, dos 12 apóstolos, apenas dos 12. É uma diferença considerável, né? A gente pensar assim, Jesus falou para os 12 ou falou para 72, como diz o Evangelho de Lucas? É uma questão. E aí que é importante as obras espíritas, né? Porque elas vêm responder essas questões para nós. No livro Primícias do Reino, de Amélia do Espírito, Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo Franco, tem um texto que fala, se eu não me engano, são Embaixadores da Esperança, que retrata essa passagem. E Amélia Rodrigues cita que realmente eram 70. E cita mais. Ela dá algumas dicas de quem eram esses 70. Um deles talvez que ficou mais famoso, é o discípulo Barnabé. Lembra do Barnabé? Barnabé é aquele discípulo que
foi o grande companheiro da primeira viagem de Paulo. A primeira viagem de Paulo. Quando Paulo começa a fazer as suas viagens de divulgação do Evangelho no entorno do mar Mediterrâneo, na sua primeira viagem, aliás, Paulo nessa primeira viagem foi como ajudante de Barnabé. Barnabé que era digamos, o responsável pelo processo de divulgação do Evangelho nessa primeira viagem de Paulo, né? Dentre esses 70, segundo Amélia Rodrigues, Barnabé é um deles. E a gente começa a fazer algumas ligações, é inevitável. Nós estamos estudando, né, gente? Então é importante a gente tentar entender isso. O Evangelho de Lucas, como já dissemos aqui outras vezes, como Emmanuel nos ensina isso no livro Paulo Estevão, o Evangelho de Lucas, ele é um evangelho que deveria ter sido escrito por Paulo. Paulo entrega algumas de suas anotações para Lucas e pede a Lucas que escreva um evangelho. Pois Paulo percebia, já naquela altura da vida dele, de que ele não teria tempo para poder escrever o evangelho. E ele gostaria muito de escrever o evangelho, principalmente com as informações de Maria. Tanto é que Paulo pede a Lucas que vai até Éfeso para poder encontrar com Maria e pedir a Maria para relatar algumas das suas experiências com Cristo. E essas experiências são relatadas no Evangelho de Lucas, né? Então é Lucas que escreve as memórias, algumas das memórias de Maria e algumas informações que Paulo detinha. Lucas foi um dos grandes companheiros de viagem de Paulo também. Passavam muito tempo juntos, né? Então eu fiquei pensando, dos três, Marcos, Mateus e Lucas, aquele que teria condição de retratar essa passagem bíblica com uma fidelidade um pouco maior seria Lucas. Porque Lucas teve mais contato com Paulo e Paulo teve muito contato com Barnabé, que era um dos 70, segundo Amélia Rodrigues. Então percebam como que a literatura espírita, ela traz realmente os bastidores do texto bíblico. É até difícil compreender a Bíblia sem os bastidores espíritas. É interessante observar, que a gente observa que às vezes a pessoa fala que o espírita não gosta de ler a Bíblia, como deveria ser o contrário. O espírita, ele é detentor de um cabedal de informações capaz de fazer compreender o Evangelho de uma maneira muito mais rica do que os nossos co-irmãos, como católicos e protestantes. O livro Paulo Estevão, por exemplo, ler Atos dos Apóstolos sem ler Paulo Estevão parece um monte de recortes. Aí quando você lê Paulo Estevão, você consegue compreender melhor a obra, né? Então a primeira observação em relação a isso é que os 70 citado por Lucas é uma informação que realmente faz muito sentido, tendo em vista que um desses 70 era Barnabé. E por tudo isso que eu acabei de dizer aqui agora, né? O versículo que nós acabamos de ler, ele também nos pede, meus irmãos, uma certa mudança de paradigma na forma de pensar. Porque quando a gente lê o versículo, eis que vos envio como cordeiros em meio de lobos. Nós precisamos compreender melhor quem são os cordeiros, quem são os lobos, qual o papel de cada um, né? Dentro dessa metáfora aí que Jesus nos deixou. Ao longo do texto nós vamos comentar algumas coisas a respeito disso, né? E também, apesar de Mateus, do evangelista Mateus, não dizer que são 70, ele trata dessa passagem. O versículo 16 do capítulo 10 de Mateus, ele também é importante a gente frisá-lo para que a gente possa entender melhor o texto. Olha o que Mateus nos diz. O versículo é parecido com o de Lucas, olha só.
eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Bem parecido, não é? Mas Mateus traz um adendo que Lucas não traz. Sede prudentes como as serpentes e inocentes. O Haroldo Dutra Dias, que é o que eu estou lendo a tradução dele, traduz como inocentes, ou mansos, como a gente está acostumado a conhecer, ou mansos como as pombas. Então esse versículo famoso, né? Sede prudentes como as serpentes e mansos ou inocentes como as pombas, é um adendo desse versículo que nós estamos estudando agora. E ao lermos o texto de Emmanuel, nós vamos começar a identificar que Emmanuel vai pensando essas ideias para nos fazer estudar e para completar, para que a gente consiga entender melhor o texto. Okay? Então, aí são algumas observações importantes ao longo do texto aí. Vamos ao texto em si. O texto nos diz assim, no primeiro e no segundo parágrafo. Naturalmente, Jesus, pronunciando semelhante recomendação, reportava-se a cordeiros fortes, que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. Seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar a carnificina. Então, a Emmanuel aqui já está de cara, já está nos mostrando que é evidente que Jesus não estava mandando os seus discípulos para uma carnificina. Né? Não é essa a intenção do mestre. Mandar ovelhas, né, por meio de lobos. Por isso que eu disse na minha fala que nós precisamos mudar um pouco o nosso paradigma mental. Quem são as ovelhas, quem são os lobos? Ou melhor, quem são os fortes e quem são os fracos? Quem são os vencedores e quem são os perdedores? Aos olhos do mundo, os lobos, e aí a gente tem que fazer uma analogia, está falando de homem-lobo ou homem-ovelha, né? O homem-lobo é aquele competidor, é aquele voraz, é aquele que quer destruir o outro, né? Já o homem-ovelha, a mulher-ovelha, né? É aquele que traz características que fazem com que ele consiga chegar até os lobos. Difícil entender isso às vezes, né? Vamos continuar. Emmanuel fala nesse parágrafo que eu li, olha o que ele coloca aqui, ó. Reportava-se a cordeiros fortes, ou seja, não está falando de qualquer cordeiro ou qualquer ovelha. Você tinha que ter uma certa resistência espiritual para que você fosse em meio aos lobos. Nós não podemos, se nós não percebemos que nós temos uma certa estrutura espiritual, nos metermos à besta de irmos enfrentar os lobos vorazes que estão por aí. E aí a gente volta no versículo complementar de Mateus. Sede prudentes como as serpentes. Não é verdade? Né? Essa fortaleza, quando ele coloca, que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. Ou seja, que fossem capazes de ter um contato com esses lobos vorazes e se perceberem num plano superior. Se perceberem num plano superior. Né? Dificílimo fazer isso. Dificílimo fazer isso. Nós temos alguns exemplos na literatura. Por exemplo, o próprio Paulo, que citamos aqui com Barnabé. Nós temos antes da conversão dele, nós temos a relação de Saulo e Estevão. Saulo e Estevão. Quem é o homem lobo? Saulo. Quem é o homem cordeiro? Estevão. Né? E o cordeiro está num plano superior, que o lobo muitas vezes não consegue compreender. No livro Paulo e Estevão, tem uma passagem, lá no apedrejamento de Estevão, no início do livro, em que Paulo estava ali, né, já tinha ocorrido o julgamento, e Paulo estava doido para assassinar logo Estevão e acabar com aquilo. Vou ler uma passagem que vai relatar bem o que eu estou querendo dizer, olha só. Saulo de Tarso apreciava a vibração popular. Todo mundo queria apedrejar logo Estevão. Satisfeito e confortado,
De qualquer maneira, a morte do pregador do Cristo representava o seu primeiro grande triunfo na conquista das atenções de Jerusalém. Olha o lobo aí. Eu preciso sobressair. Eu preciso vencer. Eu preciso devorar o outro. E das suas prestigiosas corporações políticas, os interesses por trás disso, né? Naquela hora em que focalizava tantas aclamações do povo de sua raça, se orgulhava com a decisão que o levara a perseguir o caminho, sem consideração e sem tréguas. Olha o lobo. Aquela tranquilidade de Estevão, olha a mansidão do cordeiro. No entanto, não deixava de impressioná-lo, bem no imo do coração voluntarioso e inflexível. Onde poderia ele aurir tal serenidade, o lobo não entende isso. Sob as pedras que o alvejavam, aqueles olhos encaravam os algozes sem pestanejar, sem revelar temor nem perturbação. Nós percebemos, meus irmãos, que o processo de conversão de Paulo, ele não começou lá com Cristo, não. Ele começou muito antes com Estevão. Era o cordeiro tendo contato com o lobo. E ensinando para ele paradigmas espirituais, mostrando para ele paradigmas espirituais que ele não conseguia, com a mente ele não conseguiria entender. Ele precisava da transformação do sentimento. É nesse sentido que Jesus enviava ovelhas ou cordeiros em meio a lobos. Emmanuel segue. Aliás, vou ler um pedaço aqui, tá, meus irmãos? Aliás, para serviço de tal envergadura, ou seja, Emmanuel colocando aqui uma condição, não é qualquer ovelha que pode fazer isso, não. Desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, quando uma ovelha se depara com um lobo, quando um homem e uma ovelha se depara com um homem e um lobo, além da batalha, muitas vezes, que é vista aos olhos do mundo, nós sabemos que existe todo um contexto espiritual por trás disso. Ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos. Emmanuel dá um adendo aqui, mas valorosos, no sentido, eu entendo, de corajosos, com muita força de vontade. É isso que muitas vezes nos falta, né, meus irmãos? Coragem, força de vontade, né? Enviava os discípulos ao centro de conflito áspero, não no gesto de quem remete carneiros ao matadouro, Emmanuel ratificando aqui a sua fala inicial, né? E sim a gleba de serviço, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais, conforme dissemos anteriormente. É mostrar para os lobos que existem questões muito mais profundas, existem tesouros muito mais preciosos do que o desejo instintivo ou do orgulho, do egoísmo, de dominar e vencer o outro. Entre os lobos famintos, por meio da exemplificação no bem incessante. Não se convence lobos apenas com palavras bonitas. As nossas dificuldades, porque nós, né, na verdade, nós temos momentos de lobos e momentos de ovelhas. Precisamos identificar quem é que nós temos alimentado mais, né? Mas todos nós. E nós somos convencidos e só conseguimos convencer o outro através da exemplificação. Depois que o outro, como Saulo, percebeu o exemplo em Estevão, aí depois sim, a fala do Evangelho pode ser semeada.
porque o terreno foi preparado com o exemplo. A pessoa não consegue entender aquilo. Como é que a pessoa pode ter vontade de fazer tanto bem assim? Como é que é tão fácil para o outro perdoar e para mim é tão difícil? O que faz com que esse indivíduo consiga agir dessa forma? Aí é o campo preparado para a semeadura do Evangelho. Vou ter que dar uma adiantada em função do nosso tempo. É preciso realmente ir aos lobos. É o ide de Jesus, né? Ide. Seria perigoso esperá-los. Eu fiquei pensando nisso aqui. Por que Emmanuel colocou? Por que é perigoso esperá-los? Porque é da lei de Deus, que o mais forte, no caso agora a gente já consegue identificar que é a ovelha, auxilie o mais fraco, que são os lobos. Aí a gente entende uma postura, por exemplo, da mãe de André Luiz. Todo mundo deve conhecer esse caso, né? Que decide reencarnar, receberia o seu esposo Laerte, acho que é Laerte mesmo, né? Como esposo novamente. Lembrando que o pai de André Luiz tinha amantes, né, enquanto encarnado, e que as duas amantes viriam como suas filhas. É essa a postura do Cordeiro. Mas para isso tem que ter toda essa força que nós vimos falando anteriormente aqui, né? Emmanuel encerra o texto assim: é imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera. Não é um embate, não é uma luta do bem contra o mal, não é isso. Até porque todo lobo se tornará uma ovelha. É o nosso processo de transformação. É o que estamos fazendo aqui agora. Tentando compreender um pouco mais a mensagem do Cristo, para que a gente consiga diminuir o lobo em nós e que essa ovelha apareça. Difícil? É um trabalho nosso. Mas na posição de cordeiros embaixadores. Não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. E aí vem o Espiritismo rasgar para nós esse véu que encobria o pós-morte, nos mostrando que vale a pena sim investir na ovelha, porque somos seres eternos, temos toda a eternidade, e somente o bem é eterno. Somente o bem é eterno. Para fechar minha fala, eu vou ler uma questão, está aqui no computador, do Livro dos Espíritos, questão 755 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: como pode dar-se que no seio da mais adiantada civilização se encontre seres às vezes cruéis quanto os selvagens? É Kardec falando dos lobos aqui, não é verdade? Vou ler de novo. Ó. Como pode dar-se que no meio da mais adiantada civilização se encontrem seres às vezes cruéis quanto os selvagens? Olha a resposta dos Espíritos. Do mesmo modo que uma árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos. São, se quiseres, selvagens que a civilização só tem o exterior. Lobos extraviados em meio de cordeiros. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre os homens mais adiantados, na esperança de também se adiantarem. Então, quando Jesus envia os 70, e a Amélia Rodrigues vai intitular Embaixadores da Esperança, olha o gancho aqui, na esperança de também se adiantarem. Mas, desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva, ou seja, precisa de ovelhas, de cordeiros fortes. O Espírito Milanês tem um comentário fantástico sobre essa questão, sobre todas as outras também. Ele encerra o comentário dele assim, eu encerro a minha fala também. A lei da caridade é universal e circula em todos os mundos.
porque salva todas as coisas, em se expressando como um verdadeiro amor. Com o tempo, a crueldade se transforma em gema de luz, para a felicidade de todas as criaturas de Deus. Todos seremos um dia, a exemplo do Cristo, um Cordeiro de Deus. Forte abraço a todos e até a semana que vem, se Deus quiser.